meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genaro Viana, e eu estou falando com os meus alunos do 8º ano, turmas 800 e 801. Nós vamos dar início ao capítulo 12. O capítulo 12, continuamos falando sobre o segundo reinado, certo? E agora, este segundo reinado está em crise. Então, capítulo 12, o Império em crise. Bom, este capítulo 12 será dividido em 2 vídeos, ok? 2 vídeos. Então, nós vamos dar início ao primeiro vídeo e na próxima aula o segundo vídeo. Beijo grande! Primeira parte do capítulo 12, Império em crise. Estamos falando do segundo reinado, hein? Pois muito bem, gente. Eu tenho que falar do Mercosul. Mercosul, Mercado Comum do Sul, um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em 1991, que tinha como objetivo principal promover a integração dos países membros e ajudar no desenvolvimento. Bom, foi uma fala muito rápida para dizer para vocês que nem sempre essa aproximação existiu. Por quê, gente? Porque atualmente esses países fizeram o Mercosul e está tudo certinho, mas, no entanto, nem sempre existiu isso. Em meados do século XIX, por exemplo, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina viveram um período de tensão que culminou em uma longa guerra, a chamada Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Então, o maior conflito bélico da América do Sul, que arrasou o Paraguai e desestabilizou o Império Brasileiro. É sobre isso que vamos falar agora, no capítulo 12. Vamos lá? A disputa regional. Vamos pensar bem. Fim do tráfico negreiro, Lei Eusébio de Queiroz, expansão da produção cafeeira, tudo isso vai possibilitar o quê? O crescimento brasileiro. Então, vamos pensar que podemos dizer que a década de 1850 foi marcada por grande otimismo na sociedade e no governo brasileiro, certo? Aproveitando-se dessa estabilidade, o governo brasileiro procurou se fortalecer internacionalmente, tentando consolidar-se como a principal força regional da América do Sul. Para isso, chegou a intervir na política de países vizinhos. Como isso aconteceu? Bom, em 1864, temendo que a aproximação entre os governos argentino e uruguai os levasse a querer controlar regiões estratégicas para a navegação no sul da América, tropas brasileiras invadiram o Uruguai, depuseram o presidente do país e colocaram em seu lugar um aliado do governo brasileiro. No entanto, da mesma forma que o Brasil, outros países como Argentina, Paraguai e Uruguai também procuraram se consolidar como força regional. Nesse contexto, o governo do Paraguai considerou a ação brasileira uma ameaça aos seus interesses paraguaios na região e decidiu reagir. Bom, no final de 1864, forças paraguaias atacaram e capturaram um navio brasileiro no Rio Paraná. Em seguida, declararam guerra ao Brasil e invadiram a então província do Mato Grosso. Para fazer frente ao Paraguai, os governantes do Brasil, da Argentina e do Uruguai se uniram e formaram a Tríplice Aliança. O confronto, conhecido como Guerra do Paraguai, vai se alongar até 1870, quando essas forças paraguaias foram superadas por quem? Pela Tríplice Aliança, pela junção desses países, Brasil, Argentina e Uruguai. Pois bem, gente, muitos mortos, uma longa guerra e uma devastação total, né? Foram prejudiciais para os dois, né? Vamos ver daqui a pouco mais detalhes. Mas olha só, o exército, observe bem essa figura aí que está passando no vídeo para você ver as consequências da guerra, né?
as feridas da Guerra do Paraguai. Vamos voltar um pouquinho. O Exército Brasileiro vai se fortalecer. Um dos desdobramentos da Guerra do Paraguai foi a organização do Exército Brasileiro. Até o início do conflito, o Exército tinha pouca relevância política no país e contava com poucos recursos e com um número pequeno de soldados. Por isso, para recrutar combatentes para a guerra, o governo brasileiro viu-se obrigado a adotar uma série de estratégias. Uma dessas estratégias foi a criação do Corpo de Voluntários da Pátria, formado por homens que se alistavam espontaneamente para lutar pelo Brasil no Paraguai. Mas espera aí, o que foi esse Corpo de Voluntários da Pátria? Vamos lá? O Corpo de Voluntários da Pátria era formado por homens que voluntariamente se juntaram ao Exército para participar da Guerra do Paraguai. O governo brasileiro precisou criar esse corpo para aumentar o número de soldados disponíveis para esse conflito, já que, até então, o Exército contava com um número muito baixo de contingente, sem condição nenhuma de se envolver em um conflito de grandes proporções. Voltando a falar da Guerra do Paraguai, nós vamos ver agora quais foram os principais desdobramentos da Guerra do Paraguai para o Brasil e para o Paraguai. Bom, a Guerra do Paraguai provocou um grande número de mortos nos dois países. No caso paraguai, uma parcela significativa da população masculina foi morta durante o conflito. Além disso, os combates provocaram a destruição da economia paraguaia. E apesar de ter saído vitorioso, o Brasil também teve sua economia duramente afetada, endividando-se para financiar o exército e os esforços para a guerra. Vamos falar um pouquinho agora sobre a imigração no Brasil, essa imigração europeia? Pois bem, o governo de Dom Pedro II estimulou a imigração europeia para o Brasil como uma forma de ampliar o número de trabalhadores no campo. Sua intenção era contratar e encontrar alternativas para a diminuição da entrada de escravizados no país, em razão, é claro, da Lei Eusébio de Queiroz, que fez a proibição. O estímulo à chegada do imigrante europeu contava também com outro componente, o racismo. As elites brasileiras do período defendiam a ideia de que existia uma hierarquia entre as diferentes etnias humanas. De acordo com essas crenças, alguns grupos seriam mais evoluídos que outros. Segundo esse pensamento, a população europeia, então, era vista como mais avançada que a população africana. Assim, acreditava-se que a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil promoveria um desenvolvimento nacional, uma vez que estes eram vistos como trabalhadores capacitados e cultos, diferentes dos brasileiros. Mas para essa vinda, formamos então um sistema de parcerias. Mas o que foi esse sistema de parceria? Vamos lá? E por que não deu certo? No sistema de parceria, esses imigrantes dividiam os lucros da produção com o dono da fazenda, mas eram responsáveis por todo o trabalho necessário ao cultivo do café. Esse sistema acabou fracassando devido ao tratamento autoritário e violento com que os imigrantes eram tratados nas fazendas de café e ao fato deles se sobrecarregarem muito de trabalho, acabando estando endividados demais e acabando se tornando escravos por dívidas.